textual que você não entende, volta a fazer novamente a leitura, agora olhando para a colinha do lado, para ver se multiplicou a imaginação. Lê mais um pouco, medita, fecha o olho, ó. Fecha o olho, medita na história, da onde o Charles estava indo, da onde o Charles saiu, qual foi o horário que ele saiu, qual foi o dia que o Charles saiu. Pensa nessas coisas. E o que toca na gente é a questão, é essa ausência de informação. É isso que tem que arder na gente. Ué, mas ele estava indo para onde? Ele estava indo para onde? Por exemplo, tem um texto que me intriga, que é 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 9 e 10. Fala sobre Jabes. É um texto que ele parece que tem uma parte que foi apagada. Que diz assim, ó. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou seu nome de Jabes porque dizendo, com 12 o de luz. Então Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, se me alargares os termos, se for comigo a sua mão, e me preservares do mal, para que dele não venha a ser afligido. Aí quando ele deveria dizer, eu vou fazer isso para o Senhor, o texto não dá essa informação, só diz o seguinte, e Deus concedeu tudo o que havia pedido. Ué, mas ele não começa com se? Se ele começa com se, é uma condicional, né? Então, é isso que me intriga nesse texto de Jabes. Então, toda vez que você lê o texto, você tem que focar naquilo que te intriga no texto. Ok? Naquilo que você precisa, que o texto ainda não está dizendo, mas que ele está indicando no texto. Então, vamos lá, voltar para a frase. Olha só. Charles saindo da sua casa numa noite de terça-feira, foca nos detalhes. Charles saindo da sua casa numa noite de terça-feira, por volta das 6h30 da noite. A pergunta que é, para onde Charles está indo? Alguém consegue identificar? Para a igreja. Oi? Para a igreja. Por que o Charles está indo para a igreja? Era o costume seu já. Olha os elementos que eu dei. 6h30. Qual é o horário que começa o culto? É um horário que então o Charles tem pelo menos 30 minutos para chegar na igreja. Terça-feira acontece aqui na igreja. Quem é responsável pelo ensino da palavra? Essas informações estavam no texto? Como é que você chegou nessa conclusão? Por meio de uma ferramenta chamada despertar inferência, que é o processo de tirar conclusões a partir de uma informação disponível e fazer deduções utilizando lógica e raciocínio. Então, observou que existem coisas que o texto não vai dar naquele momento, mas a partir de informações que você tem fora do texto ou em outro texto, vai te enriquecer para você responder os porquês, os paraquês e os comos que vão surgir dentro da interpretação. Olha que fascinante. Por isso que a gente precisa adquirir o máximo de conhecimento textual. Porque quando eu leio um texto e faço uma pergunta para ele, isso aqui eu já vou deixar de graça para vocês. Para obter isso aqui, vocês vão precisar de 3 ferramentas. Por quê? Repita comigo. Por quê? Para quê? Para quê? Como? Como? De novo. Por quê? Para quê? Como? Você não pode mais largar isso quando você for ler a Bíblia. Por quê? Para quê? E como? Para você chegar e fazer essas 4 coisinhas aqui, compreender, interpretar, fazer inferência, você precisa dessa ferramenta. Por quê? Para quê? Como? Toda vez que você se deparar com um texto, você vai perguntar, por que disso? Para que isso? Como que isso aconteceu? Essas perguntas é que vão despertar a interpretação. Porque a Bíblia não se interpreta por meio de resposta, mas por meio de dúvida. É a dúvida, é na dúvida que está o mistério. É na dúvida que está o caldo grosso, é na dúvida que está o mocotó. Entendeu? Só que aí vem você olha assim, por que você agarra? Deixa pra lá. Mas que se você se aprofundasse, se você pesquisasse, se você fosse atrás de conhecimento sobre aquela dúvida que você teve, a tua mente ia adquirir uma quantidade absurda de conhecimento. E você não precisa adquirir conhecimento, irmão, que nem maluco. Faça um voto com Deus. Leia um texto. Faça isso aqui, ó. Cara, se você fizer isso aqui, todo dia em um texto que tem 10 versículos, às vezes 5 versículos, um capítulo, vou botar um capítulo. Se você ler um capítulo e colocar isso aqui em prática, pegar o capítulo, ler ele, pegar o capítulo, identificar quais são as palavras que você não entende desse capítulo, ler os significados dela. Olha só nesse trabalho que você tem de pegar um capítulo, identificar a palavra que você não entende,
vê o significado, tu já está gerando nova imagem residual na tua cabeça. Só nisso. Aí você pegou o capítulo, identificou a palavra que você não entende, agora você vai ler o capítulo e vai começar a despertar sua meditação, seu imaginário. Vai fechar o olho. O pessoal fala, Thiago, como é que você trabalha? Você fica na igreja. Como é que você tem tempo para montar mensagem? Falei, rapaz, quem disse que eu preciso da Bíblia para montar mensagem? Eu não preciso do livro. Eu preciso da... Li. Agora vou trabalhar meu imaginário. O dia todo pensando. Não preciso ler a Bíblia toda. É aquele capítulo hoje. É aquele capítulo só que eu vou ler. Não é ler 50 capítulos, no final tu não entende nada. É aquele capítulo hoje que eu vou ler. Eu vou ler aquele capítulo hoje. Eu vou verificar qual é a palavra que eu não entendo. Tô no meu telefone ali, de repente dou uma olhadinha para verificar se tem mais alguma informação que eu deixei passar. Passo o dia todo lendo um único capítulo. E em um único capítulo, às vezes eu adquiro 10 conhecimentos, 15 conhecimentos, 20 conhecimentos em um único capítulo. Já viu pessoa que se gaba? Ai, eu li esse ano 20 livros. Pô, você vem falar comigo vai quebrar a cara. Charles, quantos livros você leu esse ano? Eu li um livro só. Tem só um livro? Eu li o livro, mas eu li o livro. E se você pegar o meu livro lá, tá vendo todo rasurado, com a anotação que eu fiz do lado. Você vai ver que eu escrevi um livro sobre o livro que eu li. Você vai ver que daquele um livro que eu li, eu fiz 10 mensagens, 5 estudos, 20 palavras virtuais, 5 devocional, porque eu li o livro. Eu extraí, eu amassei ele, eu pisei a uva, eu amassei a videira, a vide. Entendeu? Tirei o caldo grosso, eu subi e deixei só o bagaço. E o bagaço ainda fiz doce. Entendeu? E o caroço ainda plantei. Entendeu? Não é sobre quantidade que você lê, é sobre entender que em um conjunto, em um capítulo, tem uma infinidade de conhecimento. Eu já fiquei meses em um único capítulo. Meses. Imagina isso, irmão. A pessoa ficar 3 meses num capítulo, eu fiquei 3 meses. 1 Reis, capítulo 20. Eu fiquei 3 meses para examinar aquele texto. Que eu queria memorizar tudo. Aí a pessoa fala, não, é especial. Não, tem uma super memória. Sua memória é nada. Eu estou lendo 3 meses o mesmo texto. 3 meses o mesmo texto, como é que eu não vou memorizar, meu irmão? Imaginando, lembrando, fazendo. Então, só nisso aqui você não é esperto. Aí tu separou, selecionou as palavras que você não entendeu. Próximo passo. Eu preciso encontrar os porquês, os paraquês e os comos. Então, toda vez que o texto faz uma afirmativa para você, você faz a pergunta para ele. Por quê? Não é aceitar, é questionar. Por quê? Por que disso? Mas para que isso? E Davi foi para lá. Por que Davi foi para lá e não foi para cá? Era necessário passar por Samaria. Por que é necessário passar por Samaria? Vou olhar a geografia. Aí tu olha, uma coisa leva a outra. Era necessário passar por Samaria. Vou olhar a geografia. Se ele estava indo para cá, por que ele quis passar por Samaria, que é um lugar totalmente diferente, tinha que dar uma volta para o maior? Aí tu vê que a dúvida vai gerando mais e mais conhecimento. Conseguiu pegar? Então vamos lá. Falamos aqui sobre despertar o imaginário. Falamos sobre despertar o imaginário. Despertar a compreensão. Despertar a interpretação. E eu quero vir aqui na inferência de novo. Vocês precisam ter conhecimento textual. Os métodos não vão fazer milagre. Vocês precisam ter conhecimento textual. Vocês precisam saber o que a Bíblia está falando sobre a Bíblia. Ok? Vocês precisam ler a Bíblia. Vocês precisam saber. Por quê? Porque eu quero falar de fé. Vamos montar uma mensagem aqui agora? Eu quero falar de fé. Nicole, me dá um texto base. Perfeito. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Beleza, vamos lá. Vamos desenvolver, vamos fazer uma análise daqui. A fé é o firme fundamento. Olha só como é que eu estou lendo. A fé é o firme fundamento. Tem 3 elementos. Fé, firmeza e fundamento. Se a fé é o firme fundamento, a fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que não se veem, né? Então a fé é o firme fundamento. Fiz uma pergunta. A fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que não se veem. Então, se a fé é o firme fundamento, eu já tenho 3 tópicos aqui, ó. A fé, firme e fundamento. O que é fé? A fé é o firme fundamento. Beleza. O que é fundamento? Alguém pode me dizer o que é fundamento?
uma base, né? É o quê? Fundamento é uma base. Uma base? Alguém tem mais alguma informação sobre o que é fundamento? Fundamento, alguém? Pode ser um propósito? Oi? Um propósito? Não, porque está falando de fundamento. Fundamento é uma coisa, por exemplo, tu vai construir um prédio. Tu começa ele por onde? Pelo telhado? Não, pela estrutura. Pela estrutura. Então o texto está dizendo que a fé é o firme, ela é a estrutura. A base é o que sustenta. Ela sustenta o quê? Olha só, tu vê que quando eu perguntei o que era fundamento, a maioria aqui não soube me responder o que era fundamento, uma coisa simples. Aí você não sabendo me responder o que é fundamento, você ia no dicionário, no Google, ou no seu Twitter. O que é fundamento? Ah, é isso, fundamento. Aí lá ia te dar um montão de exemplo de prédio, de casa, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que lá. Aí já criou aqui uma imaginação na minha cabeça. Calma aí. A fé é o firme fundamento? Então eu vou falar sobre fundamentos. Calma aí. Eu preciso... Que texto dentro da Bíblia, olha só, para me fazer inferência. Que texto dentro da Bíblia fala sobre fundamento? Ok? Quem pode me dar um texto da Bíblia que fala sobre fundamento? A fé é o firme fundamento. Que texto dentro da Bíblia fala sobre fundamento? Alguém? Alguém? Eu percebo que Fala. nesse caso não é fundamento. Qual? Daquele que ouviu falar com desejo pra gente. É esse. Se a fé é o firme fundamento, eu preciso de um texto para balizar isso aqui. Se a fé é firme fundamento, Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, comparado a ele, é o homem sensato que edificou, que fundamentou. Porque no português, uma palavra, irmão, tem vários outros adjetivos. Entendeu? Então, fundamento, alicerce, né? Sustentáculo, né? Base, tudo é melhor que dizer a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu fosse aplicar esse texto quer dizer, irmãos, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Mas o que é um fundamento? Fundamento, segundo o dicionário Aurélio, é alicerce, é base, é sustentáculo. Aí eu sou meio exibido. Fundamento, segundo o hebraico, eu já inventei um grego aqui. Eu ia explicar o que é fundamento de toda forma possível. Depois que todo mundo entendesse o que é fundamento, eu ia dizer, irmãos, calma aí, se a fé é o firme fundamento, como é que eu faço para fundamentar a minha fé? Por quê? Porque se você vai edificar uma casa, você precisa fundamentar ela, não precisa? Mas qual é o processo de fundamentação da casa? Tem uma base. Tem que cavar buraco, não é? Fazer sapata, botar viga, concreto. Então tem um processo. Não tem um processo? Olha como é que já está brilhante. Tudo por meio de inferência. Então, qual é o primeiro procedimento para estabelecer uma fé bem fundamentada? Primeiro, ouvir a palavra de Deus e praticar. Aonde está escrito isso? Um texto tal, que diz, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, é como um homem que edificou a casa na pedra, correndo rios, soprando ventos, combatendo contra ela, mas ela não caiu. Isso foi possível nessa velocidade por causa da quantidade de textos que eu tenho na minha cabeça que me permitem fazer inferência com qualquer texto quando eu utilizo as três ferramentas. Por quê? Para quê? E como. Pegou? Então, a partir da semana que vem, a gente vê o que mais tem. 16? 7 Então, para que a gente possa, na semana que vem, aprender a fazer isso na prática, hoje aqui é a aula teórica, mas a semana que vem vai ser a aula prática, tá? Eu vou pedir para vocês... Oi? Não, a aula prática fica tranquila. A aula prática a gente vai pegar um texto na prática. Ninguém vai falar nada agora, tá? Ninguém vai subir aqui. A gente vai aprender a fazer a análise na prática, tá? Não é só eu fazendo aqui, ó. Eu falando aqui, você fazendo aí no seu caderno, entendeu? Aí eu vou mostrar para vocês esses métodos. Aí a gente vai fazer, na semana que vem, que hoje não vai dar tempo, leitura prévia, leitura seletiva e leitura analítica. São as três coisas que a gente vai trabalhar semana que vem. Só que para isso, eu preciso de uma Bíblia, King James, 1611. Vamos lá. Eu vou escolher um texto, certo? Um texto muito bom. Todo mundo vai ler esse texto. No decorrer da semana, fazendo aquilo que eu pedi para fazer hoje. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre o que tem que fazer? Eu vou repassar depois, mas vamos lá. O texto que vocês vão ler, ele está em 1 Reis. 1 Reis. Primeiro livro dos Reis.
capítulo de número 20. O capítulo 20 inteiro. Ok? Mas aí precisa falar do capítulo 20 inteiro ou pode selecionar esse? Não, eu não quero que vocês falem nada. Eu quero que vocês leiam. Tá? Só ler, só ler. Então vamos lá. Olha só. Alguém vai anotar isso aqui mais alguma coisa? Todo mundo já anotou? Vamos lá. Olha só, como é que vai ser isso aqui? Eita, olha, o material é de qualidade como a paga. Oh, Jesus, é muito bom, Jesus. Muito obrigado, CBN, por patrocinar a gente aqui. Tá, Pastor Robson, Deus abençoe sua vida, sempre abençoe a gente por melhor material que tem, irmão. Entendeu? Pode cair o quadro, toma aí. Eu que amarrei isso aqui, se cair o quadro, eu não mas... Então vamos lá, vamos lá. Para essa semana. A qualidade, ó. É prazer fazer isso. Rapaz, cadê minha régua que eu tinha deixado aqui no lugar? Vamos lá. O texto que a gente vai analisar semana que vem, a gente vai colocar isso aqui e a gente aprendeu em prática. Ah, ó, foi muita informação hoje, não foi? Muita informação. A gente falou sobre coisas, né, físicas, fenômenos físicos, falamos sobre coisas terríveis. Ah, Charlie, eu não consegui captar tudo, não tem problema. Isso aqui é aula prática. Aula prática entra aqui e sai aqui. Mas toda a informação, segundo a neurociência, né? Não, gratidão. Ele viu que tá curioso. É ao vivo isso aqui, gente. É ao vivo. A Legião tentou entrar aqui, mas pisamos na cabeça da barata. Pisamos na cabeça da barata. O inimigo é tão sujo que antigamente ele via como serpente, agora ele vê como barata. Então vamos lá, vamos lá. O inimigo não está na sessão, não. Vamos lá. Semana que vem nós vamos estudar um texto, certo? Certo. Então vamos chamar isso aqui de texto base. Texto base. Qual é o nosso texto base? Cadê minha caneta vermelha? Aí no negócio aí. Olhando no apagador. Aí no apagador. Texto base. Né? Vou colocar de vermelho aqui, porque não pode dar nada. Se é de uma cor, a bolinha tem que ser de outra. Vamos lá. Texto base. É primeiro livro dos Reis. Capítulo 20. Versículo 1. Ele termina em qual versículo? Acho que eu tenho 36. Com certeza. Vamos lá. Ah, eu não sei. Né? Você me aperta assim. Ninguém está vivendo? 43. Vamos ver quem abre mais rápido. 43. 43? 43. Vamos lá. Isso aqui é o nosso texto base. Vocês precisam ter sempre... Oi? Isso. É o capítulo 20 inteiro, não tem dúvida. Só botei aqui só com matéria de estudo mesmo. Tá? Esse aqui é o nosso texto. O que é um texto base, gente? Texto base é onde uma história inicia e é onde uma história termina. Tá? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero montar uma mensagem. Ela quer falar sobre o quê? Eu pergunto para ela. A pessoa fala assim, não, eu estava lendo aqui a Bíblia, aí eu li que Deus criou o mundo, aí depois veio a serpente enganou Eva, aí depois veio o Caim matou Abel, aí depois o Caim foi marcado, aí depois veio o dilúvio, não sei o quê, aí o Noé foi lá beber o da vinha, eu falei, tu quer pregar a Bíblia toda, né, meu filho? Então, para você fazer uma análise textual, você precisa identificar qual é o texto base. Aonde o texto começa, aonde ele termina. Ok? Exemplo que eu vou dar aqui agora. A filha de Jairo. O texto começa falando sobre a filha de Jairo. No meio do caminho entra quem? A mulher do fluxo de sangue. Então, está falando sobre a filha de Jairo. Para a história da filha de Jairo, entra a história da mulher do fluxo de sangue. Se eu fosse falar, olha só, se eu fosse falar somente sobre Jairo, né? Somente sobre Jairo, eu poderia fazer referência à mulher do fluxo de sangue. Ela é um elemento que
faz parte da história de Jairo? Quem acha que sim, quem acha que não? Eu acho que não. Quem acha que sim? Levanta a mão. Vamos lá, quem acha que sim, levanta a mão. Pode ser. Que faz parte da... Por exemplo, eu quero falar sobre só sobre Jairo. Não estou interessado na história da mulher do fluxo de sangue. Mas ela entra ali. Ela é um elemento da história de Jairo. Faz parte. Por que ela faz parte? Porque teve uma pausa, uma espera. Que beneficiou ou atrapalhou Jairo? Benefício. Por que beneficiou Jairo? Milagre. Que Jesus estava indo na casa dele para curar a filha dele. No meio do caminho ela chega, Aos olhos rouba a de Jairo, bênção de Jairo, aí depois vem um servo e diz, tua filha morreu. demorou. Se eu sou Jairo, meu irmão, se eu sou Jairo, jogar daquela mulher pelo cabelo, vamos no pão dela. Mas a fé dele não Mas aí ajudou a fortificar a fé dele. Pode ser um milagre. Mas aí vocês estão sendo românticos demais, vocês não acham, não? Porque imagina você se colocar na história dele. Tua filha está em casa morta. O único que pode... Doente lá, morrendo lá. O único que pode salvar, é Jesus. Jesus está indo lá para salvar. No meio do caminho, entra a irmã e para Jesus, que é o único que pode. É que nem o médico, irmão. O médico chegando na tua casa, você está tendo um infarto de miocárdio catastrófico, e no meio do caminho, alguém que está mancando para a ambulância que está levando o médico. Quem está sofrendo um infarto de miocárdio catastrófico pode esperar? Não pode. Então essa mulher aqui, sim, sou eu, o cara está levando o cabelo e jogar de novo no chão. Minha filha morreu por causa dela. Então observa que essa mulher é um elemento da história narrativa de Jairo. Por que é um elemento? Porque ela fez com que Jesus chegasse atrasado na casa de Jairo. Né? Porque o que os servos falam? Não incomodes mais o mestre. A filha morreu. Imagina o Jairo olhando para aquela mulher, respirando fundo para não pegar ela pelos cabelos. Saci. Tu vê que quando Jesus atrasou 4 dias, o que a Maria falou? Ah, mestre, se tu tivesse aqui... Então tu vê que ela é um elemento da parte de... Mas vamos lá. Se eu quisesse falar só sobre a mulher do fluxo de sangue, já ela é um elemento essencial? Eu já acho que sim, porque se não fosse por ele, ela no caminho ela não encontra Jesus. Exatamente. Então Jairo ali, a história de Jairo, ela entra, olha só, a história de Jairo ali, ela entra num conceito de quê? Introdutório. Porque para eu explicar sobre a mulher do fluxo de sangue, eu tenho que explicar sobre Jairo. Jesus estava aí na casa de Jairo, no meio do caminho, e a mulher não As histórias se encontram. Entendeu? Mas isso aí é mais pra frente. A gente vai falar sobre valores de introdução, valor de interpretação, tudo isso aqui na próxima aula, se Deus quiser. Mas para a semana, o que eu vou querer de vocês? Texto base. O que é meu texto base? É onde meu texto inicia. É onde meu texto inicia. E é onde ele termina. E é onde ele termina. Certo? Ele vai começar no capítulo 20, versículo 1, certo? 2, 3, essências, infinita, e vai até ao 43. Então, o trabalho de vocês nessa semana... Poxa, só uma pergunta, esse é o primeiro capítulo de Reis? De 1 a primeiro 43? livro de Reis. Outra coisa aqui que agora Mas vocês... aí a gente vai até o 53, pô. Oi? Não, É? É o capítulo 20. É o 20? É o capítulo 20, Ah. do 1 ao 43. Resumidamente, é o capítulo 20 inteiro, tá? Vou até apagar isso aqui. É o capítulo 20 inteiro, ok? Capítulo 20 inteiro, vocês vão ler. Quando vocês vão ler, o que vocês vão procurar? Primeiro, identificar palavras desconhecidas. Ok? Primeira coisa, você vai ler o texto e você vai identificar palavras desconhecidas. Uma palavra que eu não conheço, eu vou identificar essa palavra, vou colocar no meu caderninho, vou fazer um tracinho, vou ver no dicionário, vou ver no Google, não sei onde eu vou ver. E vou identificar qual é o significado dessas palavras desconhecidas. Ok? Segunda coisa que você vai fazer, lê esse texto por dia. 100 vezes.
Lê o texto 100 vezes. Sério mesmo? Amém? Eu tô rindo, lê o texto 100 vezes. Ah, mas eu tenho 100 vezes por dia? Lê uma vez e medita 100 vezes. Mas é meditar do começo ao fim. Olha só o que vocês vão fazer. Você vai ler o texto a primeira vez inteiro, ok? Lê o texto inteiro. Na primeira leitura, você vai identificar... Olha, essa aqui eu não entendo. Faz o esquinel, né? Faz o tracejo. Não entendo. Depois tu seleciona tudo. Depois tu seleciona, tu vai ler mais uma vez. Ok? Vai ler mais uma vez. Agora com a nova compreensão, porque você sabe o significado das palavras que você não tem. A terceira leitura que eu vou pedir para vocês fazer, eu não vou tirar aqui 100 vezes. 100 vezes não. É 100 vezes sem querer, tá? Mas eu vou botar aqui 3 principais. 3 vezes. A primeira, para selecionar termos desconhecidos. A segunda, para poder identificar termos desconhecidos e ver seus significados. A segunda, para despertar o imaginário, certo? Meditação textual. É isso que eu preciso. Período de monge. Meditação textual. Ó. Meditar. A meditação não é textual. Então, o que o texto vai estar falando? O texto está falando de uma guerra. Se imagina um cenário de guerra. Tá? O inimigo é assim, assado. Tenta visualizar. Tenta encontrar imagens daquilo que o texto está te passando. Ok? Meditação textual. Lê o texto e verifica. Aconteceu isso, assim, assado. Tenta imaginar. Imaginar até semana que vem. Imaginar o máximo de vezes que você puder. Imaginar. Até o ponto que você não precisa mais do texto para poder recordar a história. Ok? Até o ponto. Na semana que vem eu vou ensinar um método que vai facilitar essa parte aqui. Mas hoje, por hora, vai ser um pouco mais difícil, mas vai ajudar. Então, meditação. Identificou palavras desconhecidas, seus significados. Fez uma leitura 3 vezes. Uma para meditação textual, certo? Meditação textual. Segundo propósito. Depois que você meditou, eu quero que você conte essa história para alguém. Ok? Pode ser para o teu filho, para o teu cachorro, uma árvore que você tem no quintal. Parece cômico o que eu estou dizendo aqui, né? Mas os grandes pregadores faziam isso. Eu, por exemplo, pregava... Eu não consigo grande pregador, né? Mas eu pregava para as cadeiras quando eu era diácono. Eu subia no púlpito e pegava nas cadeiras. Irmão, teve uma vez que, você não vai acreditar, todas as cadeiras aceitaram Jesus. Expulsei demônio de 5, 4 que era paralítica ressuscitaram, né? Tudo bem, era paralítica, mas ressuscitou. Tudo era tão bom que o paralítico ressuscitava, o morto ficava paralítico. Era um negócio terrível. Então, meditação textual e depois contar a história para uma criança. Criança aqui, gente, ó, escuta aqui. Criança aqui é uma forma alegórica, tá? Por exemplo, é um texto que tem 43 versículos. Se eu contar para essa criança que ela vai entender, mas esse é o objetivo, entendeu? É pregar ao ponto de que uma criança dessa fique assim, ó, me conta mais, entendeu? Antes de você querer impressionar a igreja, tenta impressionar uma criança dessa aqui. Pega teu filho dentro de casa. Deixa eu contar uma história para vocês. Conta do teu jeito. Você sabia que teve uma guerra lá em Israel, e nessa guerra eram 32 reis, com carros, cavalos e cavaleiros, e eles marcharam contra uma cidade que tinha um reizinho só. Você acredita? O que aconteceu, papai e mamãe? Você vai contando do teu jeito, entendeu? Infantiliza a história para poder resumir ela e contar de uma forma que o teu filho consiga entender. Faça isso, ok? Então nós temos 4 objetivos. Identificar a palavra desconhecida, ler o texto 100 vezes, né? 100 vezes. Isso aqui é só uma forma também hiperbólica, né? De dizer que tem que ler bastante texto, tá? Meditar textualmente, irmão, é meditar, é imaginar, é você comer pensando no texto, é ficar fissurado pelo texto, entendeu? É ficar obcecado pelo texto.
Vou te falar, a vida de uma pessoa que quer extrair o puro suco da palavra é uma vida de obsessão pela escritura, né? É de ponto que você está aqui conversando com uma pessoa aqui, ó, e de repente você vagueia. Olha aquele texto aqui. O cara tá conversando tipo, é mesmo, porque sabe que a pessoa tá falando que tu tá meditando texto. Eu quero isso de vocês, eu quero que vocês se prendam nisso. Você toma cuidado. Se você viajar muito lá, tu vai matar os outros no hospital. Vai dar remédio errado, pelo amor de Deus. Não faz isso só no trabalho, não. Né? Que nem eu. Eu tenho um negócio que eu não posso pensar em nada da Bíblia enquanto eu saio do trabalho. Enquanto eu saio do trabalho, eu não posso pensar em nada. Você está ali no momento. Da última vez que eu fui pensar em falar lá em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Outra vez eu falei em Gira Pedreira. Entendeu? Eu fico tão obcecado, eu entro lá dentro. Não, mas isso que eu quero de vocês. Então, até aqui, tudo bem, gente? Então, ok? Então, vamos largar o aço. Semana que vem é aula prática, tá? Tudo que a gente falou aqui hoje, a gente vai pegar na dinâmica, passo a passo. Vai ser um negócio tremendo. Vai ser um negócio forte demais. Amém? Vamos se colocar de pé. Que horas tem agora? 33? Tá bom, eu vou dar um treino hoje ainda. Batendo nos amigos. Vamos lá. Que Deus abençoe a todos, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula? Não? Deu para entender, gente? Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês. Vamos estar tirando uma foto aqui? Alguém pode tirar uma foto? Para poder colocar. Cuidado com a minha gravação aí. Foto aqui. Alguém tem o telefone aí para poder tirar foto? Isso aqui. Pamela, pode fechar a gravação para mim, por favor?